Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 23 de abril de 2025, feriado de São Jorge, para quem é aqui do Rio de Janeiro. E falaremos nesse vídeo sobre renovação de Paulo Henrique Ganso. A mulher dele falou. Vamos falar também sobre jogador da base recuperando de lesão, né? Daqui a pouco estando de volta aí. Vamos falar sobre um jogador de 17 anos que pode ter sua oportunidade de ser titular no jogo da Sul-Americana e de uma oportunidade única para um jogador contratado em 2025. Então, fica com a gente até o final do vídeo e vem com a gente. Voltamos em definitivo agora para falar de Fluminense. Antes de começar, peço para os amigos deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e, se quiserem considerar também ajudar mais ainda o Pitaco, seja membro do nosso canal, né? Ajude aqui ao Pitaco, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre Fluminense, vamos começar falando sobre Paulo Henrique Ganso. Por que Paulo Henrique Ganso agora? Por que falar de renovação, né? Era um papo que as conversas estavam em andamento antes dele descobrir o problema de saúde que ele teve no início do ano. As conversas foram paralisadas naquele momento e a torcida tricolor se pergunta em que pé está a renovação de Paulo Henrique Ganso. Lembrando que o contrato dele vai até o final do ano, ou seja, daqui a 2 meses, Paulo Henrique Ganso já pode assinar um pré-contrato para se mudar para outro clube e sair do Fluminense após 7 anos, né? Então, vou botar na tela aqui o que a Giovana, esposa do jogador, falou sobre esse assunto. Oiê, tudo bem? Eu ontem fiquei de vir aqui responder, no fim não consegui. Eu fiquei alguns dias sem o meu marido, né? Então ontem tentei aproveitar um pouquinho juntos. Mas aí fui olhar agora as perguntas. Além de ter muitas perguntas parecidas, tem muita pergunta falando sobre renovação de contrato do Paulo Henrique. Teve uma falando que eu tô com um tom de despedida. E então, o que eu vou falar é que... Opa, saúde. É que, em primeiro lugar, eu não tenho como controlar essas coisas de contrato, né? Eu não participo disso, eu não tenho nada a ver com isso. Óbvio, quando pra gente tomar uma decisão, a gente toma juntos. Mas eu não estou com tom de despedida, até porque a gente tem contrato até dezembro, né? E o futebol envolve muita coisa, né? E o que eu posso dizer sobre Giovana? Eu amo morar aqui no Rio, nós estamos muito felizes aqui. Não existe tom de despedida. O que existe é uma pessoa que... Não é comum no futebol uma pessoa ficar 7 anos no mesmo lugar, né? Não é muito comum. Então, a gente é feliz por ter construído esses 7 anos, né? Por tudo que a gente já viveu. E por sermos felizes, a gente tá sempre celebrando. Então, quando eu posto, 7 anos, nananã, não é que, estou me despedindo disso. É porque eu sou grata a esses 7 anos e porque eu amo tudo que a gente viveu aqui, ver as crianças crescendo. Enfim, é isso, tá? Não tem como eu falar muito sobre isso. Não depende de mim, isso é entre o Henrique, entre diretoria, entre os empresários, enfim. Mas... E é isso. Essa daí foi a Giovana falando sobre a renovação ou não, né? Possível renovação do Paulo Henrique Ganso. Muitas das vezes ela usa, né? Como se fosse uma maneira no passado, mas entendo, né, a apreensão da torcida tricolor. É um grande ídolo, um grande símbolo do Fluminense vitorioso, é uma grande representatividade técnica dentro de campo. Mas eu quero saber dos amigos o que vocês acharam aí da fala da Giovana. Vocês acham que
Ela, de repente, botou como se fosse algo no passado aí. O que vocês estão esperando? Será que o Paulo Henrique Ganso vai renovar com o Fluminense? Eu não sei, cara. Eu acho que a vida dele é aqui, né? O menino dele joga aqui. Não sei se seria válido para ele. Hoje em dia, o Paulo Henrique Ganso é muito mais identificado com o Fluminense do que com o Santos, por exemplo. Então, eu não sei se seria jogo para ele nesse momento sair, só se fosse para os Estados Unidos da vida, né? Mas não sei, não acredito que vai acontecer, não. Eu acho que o Paulo Henrique Ganso fica e encerra a carreira no Fluminense, tá? Então deixa nos comentários aí o que os amigos acham sobre isso, beleza? Vamos falar agora, galera, sobre outros times do grupo do Fluminense da Sul-Americana, né? Ontem tivemos San José e Once Caldas, o jogo na Bolívia, e o Once Caldas ganhou por 3-2, né? Fez o gol da vitória lá aos 42 do segundo tempo. Com isso, o Once Caldas chega aos 6 pontos, mesmo 6 pontos do Fluminense, mas em segundo lugar devido aos critérios de desempate. O Fluminense tem a chance de chegar aos 9 pontos no jogo de hoje contra o União Espanhola. E lembrando que o Fluminense ainda enfrenta o Once Caldas dentro de casa, tá? O San José continua com 1 ponto e somente o primeiro lugar de cada grupo passa direto para a próxima fase da Sul-Americana. O segundo colocado vai jogar aquele playoff contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores, tá? Então vamos lá, falando ainda sobre Sul-Americana, vamos falar. Antes disso, vamos falar sobre Isaac. Isaac aí que é um jogador da geração 07, né? Aquela esquadrilha 07, talvez uma das gerações mais promissoras de jogadores de Xerém, tá? A geração que foi campeã brasileira da Copa do Brasil ano passado. E dessa geração vieram Isaac, Wallace Davi e Riquelme Felipe. Tá? 3 jogadores integrados ao elenco profissional. O Isaac até desce para. Ele volta para a base, né? Ele inclusive se machuca na base. E a notícia é que o Isaac está perto de uma volta. Vou até botar na tela aqui para a gente poder ler junto, né? Aí, ó. Isaac volta a treinar com bola e vê retorno mais próximo no Fluminense. Jovem sofreu lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito em março, né? Aí o Fluminense está bem perto do retorno de uma promessa de Xerém. Promovido aos profissionais após o sucesso na base do ano passado, Isaac iniciou os treinamentos com bola no gramado e teve o retorno aproximado após sofrer uma lesão no ligamento. A expectativa é que o jovem passe a treinar com o elenco nos próximos dias. Isaac deixou o campo com dores durante a partida contra o Internacional pelo Brasileirão Sub-20 no dia 19 de março. Após exames, foi diagnosticado a lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. O tratamento adotado foi conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, com previsão de 1 a 2 meses para o retorno. Aí fala aqui que ele vinha sendo utilizado nos profissionais, mas desceu para atuar na base durante a pausa para a data FIFA, para seguir ativo, mas acabou se lesionando, né? Então, temos aí uma boa notícia, né? Algumas boas notícias têm acontecido, porque ao mesmo tempo que a gente teve muitos jogadores se lesionando ao mesmo tempo, é natural também que todos eles vão voltando juntos, né? Ou em momentos próximos. Então a gente tem aí o Fuentes, né? Já em processo de transição para a volta, o Isaac também, daqui a pouco o Riquelme. Então, o departamento médico vai começando a esvaziar, e isso é muito importante. O Isaac é um garoto de muita qualidade e que tem tudo para ser um dos grandes nomes do Fluminense, né? Talvez a partir de 2026, esse ano de 2025, eu acredito que ele vai ter pouco espaço, ou talvez até não vá ter mais espaço no profissional, mas tem tudo para, a partir de 2026, o garoto se destacar, fazer parte do grupo principal. Lembrando que ano que vem ainda o Isaac ainda vai ter 19 anos, né? Então ainda vai estar no penúltimo ano de sub-20 dele. Então, se a gente for ver certinho, esses meninos ainda têm muitos anos na base, né? Mas são tão acima da média que já servem para jogar aqui para o profissional, já servem para fazer essa transição para cá, para o time de cima.
porque tem muito talento, né? Falando sobre talento, vamos falar sobre Lescano. Lescano, jogador paraguaio, jogador de 21 anos, né, que só jogou 27 minutos com o Renato Gaúcho, jogou 26 minutos naquele jogo contra o São José e 1 minuto contra o Corinthians. O jogador custou 29 milhões e tem tudo para ser titular no jogo contra o São José. O Lescano, que é uma aposta da torcida, a torcida tem muita vontade de ver o Lescano jogando, de ver o Lescano tendo sequência. É um jogador muito promissor, foi o melhor jogador do Campeonato Paraguai do ano passado, teve sondagem da Europa, teve sondagem de times do Brasil e veio para o Fluminense, né? Só que até agora não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Então, tem a oportunidade de ouro aí para se colocar no radar do Renato Gaúcho, né? Para esse jogo contra a União Espanhola. É um jogo importantíssimo não só para ele, mas como para alguns jogadores que buscam esse espaço no elenco. Então, torcendo muito aí para o Lescano fazer um grande jogo, porque eu acho que tem tudo para ser um substituto ideal para Paulo Henrique Ganso e, de repente, até jogar junto com ele, ou, de repente, por que não, até fazer um revezamento, ter o Lescano de titular em alguns jogos e o Ganso de reserva, né? Dependendo do tipo de jogo, mas esse tipo de sequência é primordial para o jogador que está em adaptação, são 4 meses só de Brasil, né? Se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao elenco, se adaptar a tudo, principalmente se tratando de um jovem. Então, o Lescano tem muita qualidade. Né? Então, tomara que aproveite a oportunidade e que o Renato possa dar também sequência para ele no time que vem disputando as competições. Né? Então, toda a sorte do mundo aí para o Lescano, porque quem ganha é a torcida do Fluminense, quem ganha é o Fluminense. Fechando aqui o vídeo, falamos sobre o Isaac, né, da geração 07, vamos fechar o vídeo falando de mais um jogador da geração 07, Wagner. Wagner, para quem não conhece, lateral esquerdo, deve ser o provável titular da partida contra o São José na lateral esquerda. Né? Ah, Bruno, mas por que o Léo Jance não vai jogar de titular? Porque o Léo Jance, inclusive, ele ficou fora do banco na última partida contra o Vitória, justamente por estar se recuperando de uma lesão. Eu vou até pegar aqui, ó, para falar direitinho. Aqui, ó, um comunicado do Fluminense. Ó, o lateral esquerdo, Léo Jance, camisa 66, foi substituído por Wallace Davi, camisa 55. O atleta havia sofrido um trauma no treino de sexta-feira e sentiu dores na perna esquerda durante o aquecimento para a partida de hoje contra o Vitória. No caso, a partida de domingo, né? Então, o Léo Jance provavelmente ele não vai ser titular por causa disso. E o Wagner, assim como o Lescano, vai ter uma oportunidade única, né? Jogador que ele só tem 17 anos, tá, gente? Ele nem fez 18 anos ainda. Ele foi o lateral daquelas conquistas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, 07, né? Lá de 2024. E tem tudo para conseguir ser o reserva, nesse momento sem o Fuentes, ser o reserva imediato do René. Inclusive, eu acho que o Wagner joga mais bola que o Léo Jance, tá? O Wagner é um jogador que ele apoia muito bem, é batedor de falta e é muito mais novo, né? Ele tem 3 anos a menos do que o Léo Jance. Então, talvez ele perca nesse sentido de maturidade. Mas é um jogador arrojado, é um jogador que chega muito bem na frente, tem um bom poder de marcação também e vai dar o seu cartão de visitas para a torcida tricolor na partida contra o São José. Mais um garoto aí, né, Xerém, revelando, como sempre revelou, jogadores para suprir a necessidade do time principal. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês estão esperando do jogo contra a União Espanhola e voltaremos amanhã, às 7 da manhã, com mais um vídeo falando de Fluminense, beleza? Saudações colores, até a próxima.